É mais fácil nesse mundo o homem ocupar esse espaço, com certeza. Aí eu até falo para ele, como assim abrir uma área? Já existe, eu existo. Eu acho que é mais ou menos isso, aí descobrir a força que a mulher tem. Numa única situação em que meu orientador me ameaçou, ele disse, eu vou cortar a sua bolsa. Eu olhei para o relógio e disse, olha, são 15 para as 5. Se o senhor correr, o senhor pega a reitoria aberta. Corra! Bom, eu decidi fazer biologia desde muito cedo. Então, com 12 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser cientista, né? Queria ser bióloga. E eu sou de uma família, meu pai é juiz, minha mãe psicóloga. Tinha uma expectativa muito grande, né? E quando eu falei, então, que queria fazer biologia, e na verdade eu só falei no terceiro ano, os meus pais, eles foram contra, porque biologia ainda não se sabia exatamente o que é que um biólogo ia fazer, e eles achavam que seria mais interessante fazer medicina. Eu acho que a minha escolha de profissional de engenharia química está muito relacionada com a influência do meu pai e muito dos meus tios, né, que o Edson e tia Lia. Eles fizeram química industrial. A decisão de entrar nas ciências biológicas, na época, há 3 décadas atrás, partiu mais do princípio de sala de aula, era a necessidade nessa época, era o que vivia em moda. A mulher não tinha quase acesso à área da tecnologia, como se retrata até na maioria dos casos hoje. Eu via pesquisa, mas via um futuro muito distante. Eu não esperava hoje ser o que sou, uma pesquisadora dentro da universidade. Mas você fazer um científico na época, ou você fazer uma coisa da pedagogia, já era um diferencial. Então você tem que enfrentar toda uma questão de como se comportar. Tinha horas assim que o professor era tão machista na sala de aula que eu tinha que atravessar uma espécie de um tablado assim do auditório onde ele estava para me sentar no outro lado. Eu atravessava sob os olhares, certo, do próprio professor. A minha piadinha normal, porque muitas pessoas perguntam isso, né? Quando eu estou viajando, então, como é que você descobriu que você era boa em física? Né? Geralmente é o que o pessoal pergunta, né? Como é que você acha que é? Por que você achava que era boa em física? Eu falei, eu nunca descobri que eu era boa em física. Eu estava só curiosa e quando eu percebi era tarde demais. Quando eu engravidei e que terminei o curso, né, a minha filha nasceu em outubro. Outubro eu ainda estava fazendo a disciplina que era de estágio, onde a gente escreve a monografia para defender o curso, e eu queria, obviamente, fazer mestrado. E quando eu fui me inscrever, o meu orientador, que era o orientador do PIBIC, ele disse, Constância, você está grávida, você vai ter filho, você não tem como fazer o mestrado. E vai ser muito triste para os professores terem que reprovar você na seleção. E eu disse, quem vai decidir se eu vou passar ou não é a banca, não é o senhor. Né? Eu tenho que pelo menos tentar, eu acho que eu estou capacitada, eu tenho formação, eu estudei, estou preparada para isso. E fiz a seleção e fui aprovada em primeiro lugar. Né? Então, assim, ele já tentou me desestimular no início, achando que eu não daria conta por conta de uma gravidez. Existe também outra questão, porque como essa minoria, a minoria é mulher, a minoria são os negros, essa coisa tudo pesa, a gente tem que ver essa realidade. Eu sou filha de um motorista da universidade, então qual era o sonho dele? Ver a filha dele hoje aqui, né? Isso até me emociona quando eu falo, não gosto nem de falar. Chegou aqui uma professora Somália Viana, essa é a minha referência profissional, bem mais jovem que eu. E ela, quando chegou aqui, ela disse, você não vai ficar só preparando fóssil, não. Você tem que fazer mestrado, tem que fazer um doutorado. Aí eu via também a área, geologia. Quando eu fiz a seleção do mestrado, eram 6 homens, só tinha eu de mulher. E além desse preconceito, a própria geologia já criava esse preconceito. Eles também nem queriam, nem valorizavam tanto a mulher, nem outras áreas afins. Aí eu fiz a seleção aqui, eu passei em terceiro lugar, para mim foi muito bom, foi um avanço muito grande, mas eu já estava aqui há 10 anos nesse departamento. Essa colega trabalhava comigo, hoje ela é pró-reitora da Universidade do Ceará.
Aí ela disse, agora você vai terminar o mestrado, agora vai para o doutorado, tem que ir para o doutorado. Aí já era um outro mundo. Aí ela ainda disse, você não vai fazer aqui não, você vai sair daqui, você vai para o Rio de Janeiro, se vira, eu não quero você aqui. E eu tive a disposição, a essa altura eu já tinha me soltado mais, eu já achava, realmente eu já era dona de mim, dizia, eu sei, eu posso, eu quero. Não tem interesse, você investe em levar uma pessoa para o exterior, fazer um doutorado no exterior, vir de volta para o Brasil e não ter a oportunidade de abrir uma vaga para uma área que não está representada aqui ainda. Você entende? Eu estou com uma linha de pesquisa que não se insere em nenhum grupo. Então, esses grupos não me querem, preferem aumentar eles mesmos, né? Aí fiz meu doutorado no Rio de Janeiro, terminei no tempo certo. E quando voltei para o departamento, ainda esbarrei com alguns problemas, porque em vez de abrir as portas do departamento, tinha uma chefia que fechou as portas. Mesmo depois de você ter o doutorado? Sim, no momento que eu voltei. Eu já não tinha nem sala, que era essa sala aqui, que eu trabalho há 35 anos. Nem a chave me deram. Isso aí eu resolvi, quando eu disse que ia chamar a empresa, porque o povo não gosta muito dessa palavra não, né? Eu botei um computador no corredor, aí eu disse, agora eu vou chamar a empresa para ver a sala que eu tenho. Aí mudou tudo. Teve um cara que ele foi até muito explícito para mim. Ele disse o seguinte, olha, eu não posso dizer que eu estou interessado em você, para você se inserir aqui na Unicamp, para você vir para cá, porque eu não quero estudar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Eu não quero estudar uma coisa nova, eu estou muito velho para isso. Ele foi honesto. Me surpreende sempre ouvir essas coisas, porque falei, gente, mas eu não estou pedindo para você estudar. Eu estou pedindo que você me dê um espaço para fazer o que eu faço. Eu lamento, eu acho que eu perco com isso. Mas eu acho que eles perdem também. Os comitês que podem, que decidem muitas coisas de tua carreira acadêmica, eles são extremamente masculinos, certo? Extremamente masculinos. Essa questão muito forte de você ser aceito, o seu trabalho ser aceito, sabe? Por uma questão que está embutida de você ser uma mulher apresentando, sabe? Então, a gente teve a epidemia recente de Zika e eu tenho uma linha de pesquisa que envolve a identificação dos vetores, né? E aí o nosso grupo identificou que existe a possibilidade de uma outra espécie de mosquito estar transmitindo o vírus Zika. Ao invés de ser exclusivamente o Aedes aegypti, que é o que o pessoal reconhece como vetor principal, eu descobri que a muriçoca comum, ela também transmite. E isso gerou muita polêmica, porque isso muda a forma de controle, isso muda a questão de linha de financiamento, isso tem uma consequência política muito grande, que afeta os governos, que afeta a Organização Mundial de Saúde. E vários grupos, né, e principalmente um grupo concorrente local, tentou desqualificar o meu trabalho. E é um grupo que é um pesquisador, homem, com um nome muito bem reconhecido no campo, e que foi para a televisão dizer que o que eu disse não era verdade, né? Então, por que é que um grupo de pesquisa liderado por um homem teria mais valor do que um grupo de pesquisa liderado por uma mulher nordestina, né? Coincidentemente, era um grupo no Rio de Janeiro, onde eles têm majoritariamente as maiores fontes de financiamento, e existe um pouco a questão de desqualificar o que é feito no Nordeste, né? Eu sofri pressão de ter que divulgar o meu manuscrito para grupos concorrentes, sem ter publicado o meu artigo, né? E isso tem conflito de interesse aí. E dentro da própria instituição eu sofri situações assim, vindo de cima, né? De dizer, olha, você não pode divulgar isso, você vai prejudicar a instituição. Então, o meu papel é produzir conhecimento e informar, né? E divulgar esse conhecimento. E principalmente sabendo que as mães que estão grávidas têm o direito de saber quais são as possibilidades de contaminação. Eu me senti na obrigação de divulgar, independente se isso iria me prejudicar pessoalmente ou não, né? Porque a gente faz ciência para dar uma resposta para a sociedade, a gente não faz ciência para os políticos, né? Então, o meu compromisso foi com a ciência. Eu tive assim, a oportunidade na minha vida de participar de vários comitês e grupos de estudo, e redes de estudos, que eu viajava com 7 ou 8 homens de várias nacionalidades e eu era a única mulher.
certo? Então, eu saía à noite com eles, tomava um copo de vinho, não sei lá, mas eu ficava alerta, certo? Para que, de repente, um não tomava mais 2 vinhos, já começava a ter um comportamento, que eles estavam num grupo de bolinha, onde a linguagem é outra, a piada é outra, certo? E você está ali, mas você foi esquecida como mulher, você é mais um companheiro, então você tem que manter um comportamento assim, quase que... A defesa é tão grande que ela fica natural. No Brasil, a porcentagem de mulheres que publicam artigos científicos cresceu 11% nos últimos 20 anos. Hoje, elas publicam quase 50% do total de trabalhos. No entanto, nem todos os números são positivos. A igualdade na distribuição de autoria dos trabalhos científicos não se reflete nos cargos de liderança. É o que os estudiosos de gênero chamam de teto de vidro, um bloqueio invisível que as mulheres não conseguem quebrar para avançar na carreira. Os departamentos aqui, a maioria eram homens. Tinha uns 4 ou 5, que sempre se referiam a ela como... Tinha uma que eu mesmo pensava que ela era uma ajudante de professor, assim, que ela só contribuía, né? Que se chamava naquele tempo, era assistente de professor. Na realidade, ela era uma professora. Mas eles também nunca deixaram elas, daquela geração. Tanto é que elas saíram e hoje nem se comenta esses nomes aqui. Ou então jogava ela para administração, chefe de departamento. Aconteceu muito isso. E lidando com as próprias pessoas que assumem outros cargos, né, de chefia, mas que estão subordinadas a mim, eu percebo que existe uma resistência em relação ao fato de eu ser mulher, né, uma questão cultural. Já gritaram comigo numa reunião, né, batendo a mão na mesa, dizendo essa reunião é minha, quem fala sou eu. Então eu tive que, como vice-diretora, informar que aquela atitude estava errada e que era inadmissível com o cargo, né, que a pessoa estava ocupando e que corria o risco dele ser substituído. Então, e explicando que aquilo é uma atitude machista e que eu não iria mais aceitar aquela situação. Você ter um comportamento mais abusivo com uma mulher é sempre muito pior do que com um homem. Primeiro porque os homens entre si, eles tentam não ser tão agressivos, porque pode sobrar para físico, né? Pode esbarrar numa agressividade mais física. Para a mulher, muito provavelmente não. A não ser que eu compre uma arma. Mas eu nunca morei nos Estados Unidos. Em termos assim, salariais, por eu estar dentro de uma universidade, eu não sinto muito, não tem essa diferença entre homem e mulher. O que é que faz a diferença? É a velocidade com que ele sobe, ele ascende na carreira profissional. Isso é bem maior, certo, que a gente. E em termos dessa ascensão, digamos, a cargos de chefia, né, é uma coisa tão intrínseca, certo, né, do poder de mando, ser masculino, certo? Embora na prática não é tanto, você sempre fornece uma infraestrutura muito grande para que ele possa chegar a isso em casa e também no seu ambiente de trabalho, né? Que você passa por ele sem sentir, mas ele existe. Eu abandonei o mestrado por incompatibilidade de interesses com que seria o meu orientador no mestrado na UFRJ. Mas na época, namorado tinha feito o mestrado dele e queria sair para a Inglaterra, fazer um doutorado. Então, o que aconteceu? Eu fui como acompanhante e fui falar com as pessoas, com os potenciais orientadores. Fui aceita como aluno de pesquisa. Eu ganhei no mérito uma bolsa do CNPq. Depois eles descobriram, após a concessão, aprovada no mérito, mas assim, não efetivada, eles descobriram que eu era casada com um bolsista. E esse bolsista, na verdade, não era bolsista, não sei porquê, mas o meu ex tinha escolhido a bolsa da CAPES. Aí você me peguei, bom, já que vocês são casados, você então tem que pedir para a CAPES. A CAPES, por sua vez, também tinha aprovado no mérito, entendeu? Só que eles
não iriam me dar uma bolsa integral, porque eu era casada com um bolsista. Eu nunca ouvi essa história sendo contada por um homem casado com uma mulher bolsista. Aí eu tentei argumentar, mas espera aí, vocês não me aprovaram o meu projeto porque eu era sua acompanhante. Vocês já tinham aprovado o meu projeto, independentemente, enfim. Ninguém tinha simpatia pela minha posição. Algumas pessoas falavam explicitamente, mas espera aí, o seu marido já tem uma bolsa, ele não pode ganhar duas. Eu falei, como assim ele vai ganhar duas? Eu não estou ganhando uma. Eu vejo que a criação também pesa muito. Na minha casa, meu pai dizia, mulher pode tudo. Se ele ia mexer no carro, limpar as velas do carro naquele tempo de Fusca, eu ia com ele, você vai limpar, tirar as velas e tal, trocar o pneu do carro, vir aprender como é. No que faz isso, a gente vai se sentindo mais seguro em todo canto que chega. Não, eu posso. Você pode, eu posso. No último ano, quando meu marido já estava defendendo a sua tese, que é o 4º ano dele, que era o final da bolsa dele, eu, por acaso, encontrei a mulher que estava dirigindo a CAPES, ela estava em Londres, e eu me surpreendi, porque tinha uma outra garota falando com ela, assim, quase desesperada, tentando argumentar que ela queria acabar o doutorado dela. Essa menina, que nem eu, começou o doutorado um ano depois do que o marido, e, no entanto, ela ia ser negada o último ano dos 4 anos. Então, depois de gastar esse dinheiro todo, a CAPES estava dizendo, essa mulher, eu esqueci o nome dela, mas, enfim, é uma mulher, entendeu? E ela estava dizendo que não, que você estava sendo financiada apenas enquanto o bolsista principal, o homem, estava fazendo o doutorado dele, ou seja, vai trabalhar também, deixa para encher a paciência dele, deixa ele trabalhar, e depois disso, pronto, chega, volta para casa e continua sendo esposa. Entrou um homem para dirigir a CAPES, eu realmente não lembro dos nomes, e essa pessoa, ele decidiu dar o 4º ano da bolsa. Em princípio, nas mesmos moldes, ou seja, a minha bolsa era de 1/3 e ia continuar sendo de 1/3. Entendeu? Apesar de que não tem mais a bolsa do marido para dividir as coisas. Aí eu falei, tudo bem, eu aceito. Eu vou andar de bicicleta em vez de andar no metrô, eu vou fazer qualquer coisa, me mudei para um quarto, para um cubículo, mas enfim. Mas eu vou acabar o meu doutorado. Eu fui fazer o pós-doutorado, eu me divorciei e fui com os meus filhos. A minha família achou que eu estava louca porque eu fui com 2 filhos sozinha para a Inglaterra, em Liverpool, fazer um pós-doutorado. Quando eu cheguei lá, o meu orientador perguntou, como é que você vai fazer? Porque aqui na Inglaterra não pode deixar a criança sozinha em casa. Aí eu disse, é só você não contar para ninguém. Você aprende a fazer milhões de coisas, então a professora lá entra mais uma, você não deixa as outras, você não troca, você agrega mais uma coisa. Existe um conhecimento limitado em relação às possibilidades do que é ser pesquisador. E também eu acho que para a questão da mulher, é uma vida de dedicação, né? Quando você faz ciência, você não é feito, né? Você terminou o trabalho, 5 horas da tarde, vai para casa, acabou. Não. Então, algumas mulheres, por ter essa dupla jornada de ter filhos, de ter que cuidar da criança, ter que cuidar da casa, né? Alguns maridos não compartilham isso, elas acabam, de fato, não escolhendo ou não seguindo. Eu tive estudantes brilhantes, né? Que eu investi bastante, e que no final elas optaram, não, eu não vou seguir essa carreira acadêmica, eu prefiro fazer esse concurso de técnico porque eu quero casar e quero ter filho, né? E eu preciso ter um emprego. Eu tenho 43 anos e já estou num cargo onde você vê que a maioria das pessoas tem 50, 60, porque as mulheres, elas interrompem. Quando tem a época de casar e de ter filhos, elas interrompem, elas não fazem de forma contínua como eu fiz. Eu tenho muitas meninas aqui que, às vezes, elas dizem assim, eu vou ser igual a senhora. Aí pergunta a minha história também, às vezes eu também converso muito com ele, falo de dificuldade, o que é a vida. A gente tem que ter aquelas coisas positivas, né? Olha só, apesar de tudo, eu trabalho. Meu salário é menor do que eles, porque inclusive eles numa progressão dificultada por causa desses problemas. Sim, mas eu trabalho. E isso me faz sentir bem, né? Eu sou o templo do
acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo. O tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Sou um rio de horas e um mar de segundos. Sou vazio agora, amanhã eu sou profundo. Revejo o passado, anseio o futuro. Procuro um relógio